Trilha Social de volta aqui com Iraê Cardoso, que é da Associação dos Amigos e Pais de Pessoas Especiais. Iraê, você falou do teste auditivo. Esse teste auditivo é feito a partir de que idade? Assim que nasce, na maternidade. Né? Hoje em dia é lei nacional e lei estadual. Nas maternidades públicas já temos. Aqui em Maceió nós já temos o teste que chamam popularmente teste da orelhinha. Tem o teste do pezinho, né? Teste da orelhinha. Então, as maternidades públicas já oferecem esse exame. E para quem assim precisar, nós também oferecemos lá diagnósticos auditivos. Nós temos desde o Bera, audiometria, impedanciometria e tudo pelo SUS, viu? Poxa, que coisa boa! Isso é muito importante. Se você tem tudo esse pelo problema SUS, em casa, é ali tá na Amélia de Rosa, assistência nesse sentido, né? Na Amélia Rosa, buscar. 736, em frente ao fundo da Igreja do Espírito Santo, né? Então, é só ligar lá para a AP, né? 3032-9650 e marcar. Nós temos lá vários exames de diagnósticos auditivos. Mas o diagnóstico auditivo você pode fazer também em outra idade, né? Para saber em que grau que a pessoa está. Sim, o teste da orelhinha é quando você é bebê, né? Porque quanto mais cedo você descobre uma dificuldade numa criança, melhor. Melhor é a intervenção e melhor o resultado para você tratar, para você reabilitar, né? Então, um processo de reabilitação que começa desde zero, ele tem um sucesso bem maior do que uma criança que tem uma surdez. E você vai descobrir, com 2, 3 anos de idade, ela já perdeu uma fase de desenvolvimento, aonde ela ficou ali sem comunicação nenhuma, sem ninguém saber nada, vivendo num mundo totalmente dela, de silêncio, né? Então, quando vai desenvolver essa criança, já queimou essa etapa e ela já perdeu. Na realidade, esse trabalho, quando ele é feito desde que a criança nasce e se descobre, você faz um trabalho de inclusão social, porque ele fica preparado para conviver com a sociedade, para ir para a rede pública e conviver com o meio em que ele vive, porque nós não podemos, porque uma pessoa é surda, excluí-la da nossa sociedade. Isso já aconteceu muito, né? Pessoa cega, surda, o cadeirante, quanto há anos atrás as pessoas eram excluídas, ou se você construía um prédio, não se preocupava em fazer o prédio, ou a entrada, ou com acessibilidade, né? Enfim. Isso tudo que aconteceu e que está acontecendo e que está melhorando a cada dia, se deve a pessoas como a Iraê, pessoas da sociedade civil, que são empreendedoras e buscaram soluções. Se dedicaram, né? Se dedicaram a isso. O movimento da pessoa com deficiência, a luta desse movimento, ela é um modelo para a sociedade, né? Porque essas pessoas ensinaram o conceito de acessibilidade. Porque uma rua acessível, ela não é boa só para a pessoa com deficiência. Claro. Ela é boa para o idoso, ela é adequada a uma gestante, ela é adequada a uma pessoa que está temporariamente impossibilitada de andar, torcer um pé. Então, o ideal é que tudo seja acessível. E a própria conquista, né? Porque a maioria das pessoas com deficiência estão na classe pobre. Então, essas pessoas lutaram contra a pobreza, contra a discriminação, contra a própria limitação, né? E foram abrindo espaços na marra. Então, é um movimento assim vitorioso. Você vê que hoje em dia temos deputadas com deficiência, né? Tem um amigo meu, ele é desembargador, ele é cego, né? Ele é desembargador, ele é do MPT, do Ministério Público do Trabalho. Temos pessoas com deficiência galgando grandes posições na sociedade, né? Entendeu? Então, e assim, construindo a sociedade junto, né? Então, eles saem da coisa do coitadinho. E é uma causa que ganhou visibilidade, se tornou visível
na sociedade. Então, é um movimento vitorioso que eu digo, sabe? Esse processo que você coloca me faz lembrar um fato de que nós somos a única raça que existe no mundo, a única, entre todos os animais, nós somos os únicos que podemos pensar, mas, e nós somos humanos, mas somos os únicos que perdemos a nossa característica humana, a desumanização. Que esse processo que você está nos colocando é um processo de humanização. Parece que quando se vai construir a sociedade, quando o coletivo se junta, ele não pensa muito nas situações humanistas, né? De inclusão de todos. Normalmente, uma pessoa tem uma ideia, ela está focada na ideia dela, às vezes, e ela só pensa nas pessoas que têm aquela condição, ela não pensa em todos. Então, essa inclusão, ela é muito importante para a nossa sociedade. Nós precisamos de pessoas mais humanas, né? Gestores mais humanos também, né? E a visão, né? Essa visão empreendedora. Acho que é uma questão de visão. Porque são vários padrões, né, que a sociedade, conforme ela vai se renovando, né, ela vai derrubando. Então, aquele padrão que as pessoas com deficiência precisam ser assistidas porque elas não podem trabalhar, por exemplo, é um padrão que vem caindo, né? Então, demorou para as empresas se abrirem para contratar uma pessoa com deficiência. De ruindade? Não. Mas porque a pessoa com deficiência ficava escondida e tinha aquele rótulo de coitadinho, né? E isso fez com que ficasse assim muito separado. Então, assim, sem as pessoas ditas normais, sem deficiência, saber como se relacionar com as pessoas com deficiência. Como é que eu vou fazer com cego? Como é que eu vou me comunicar com surdo? O cadeirante, então ele não pode fazer esporte. Como é que ele vai trabalhar? Como é que ele vai andar aqui na empresa? Então, assim... A empresa tem que se adaptar também a isso, né? Tem que se adaptar. É um trabalho de preparo, né? A gente tem que se preparar, mas está se quebrando também esse padrão aí, esse paradigma de que as pessoas com deficiência não são produtivas, né? Então, tem muita gente capaz e aí as empresas começaram a abrir as portas. E nós começamos a fazer isso aqui em 99, com os surdos, mas foi por conta da lei de cotas. Foi muito engraçado porque eu já vinha conversando... Essa lei de cotas também foi sugerida por vocês? Não, porque a lei de cotas ela é nacional, ela veio do Movimento Nacional da Pessoa com Deficiência. Foi elaborada, eu participei da Câmara Técnica em Brasília, que elaborou a lei, mas essa lei ela teve muitos especialistas envolvidos e muitos líderes, né, do movimento, muitas pessoas com deficiência e um órgão mesmo da Presidência da República que existe para orientar a questão da política pública para a pessoa com deficiência. Então, as empresas que eu visitava pedindo para empregar, porque, como eu te disse, os surdos chegaram e falaram, não, a gente quer emprego. E a cota, existe uma porcentagem? Por exemplo, uma empresa... de 100 funcionários em diante, as empresas já são obrigadas a cumprir uma cota, né? 2%, 3%, 5%, de acordo com o número de empregados que ele tem, o número de pessoas com deficiência. E quando os surdos pediram emprego, aí eu fui visitar algumas empresas. Teve um empresário aqui do setor de hotelaria, né, do Hotel Ponta Verde, que ele não tinha que cumprir lei de cotas. Mas ele falou assim, eu acho interessante abrir oportunidade para essas pessoas. Aí ele falou, bora experimentar? E aí a gente começou lá no hotel com os surdos trabalhando. E depois eu visitei outras empresas que tinham um número grande de funcionários e ninguém me dava a mínima. Quando foi um dia, o gerente de uma empresa dessa, do supermercado, ligou para mim desesperado. Por quê? Porque a ADRT
e o Núcleo de Igualdade do Ministério Público do Trabalho começaram a fiscalizar as empresas por conta da lei de cotas. E eles não tinham. E aí eles tinham que cumprir e eles tinham 15 dias para empregar, senão tinha que pagar uma multa enorme. Aí o homem veio desesperado, entendeu? E aí a gente colocou os 30 primeiros surdos na rede de supermercado, que funcionava ali no Shopping Guatemi. Então, meninas, tinha que ver a sociedade maravilhada. Gente, tem uns surdos lá empacotando, falando assim, com as mãos, que língua é essa? Então, para você ver o quanto uma empresa, né, importante nesse processo, envolvida, né, com a responsabilidade social, com a construção de uma sociedade mais justa, o quanto ela pode fazer pela sociedade, né? Porque aqueles surdos ali embalando foi uma descoberta, né? As pessoas olham, Iraí, eu vi uns surdos lá, assim, como é que eu digo obrigado para eles, não sei o quê. E aí, ninguém sabia que éramos nós. Eu digo que há mais de duas décadas a gente trabalha e ninguém nem ouve falar na gente. Mas é por isso que a gente tem que trazer, né, pessoas como você para cá. E o importante de tudo isso, você que tem uma empresa, não espere ser criada uma lei para você ter responsabilidade social. A responsabilidade social, ela começa com o próprio dono da empresa, quando ele cumpre também tudo aquilo que ele tem que cumprir com relação aos salários, a todos os impostos, tudo aquilo é a relação que ele tem. Eu vou lhe dizer da relação. Tem a responsabilidade social que ele pode ter, ele pode ver, averiguar, ver um diagnóstico na área onde ele está, para ele colaborar, porque assim ele também vai ser muito querido pela sociedade, o bairro, o local onde ele estiver, não é verdade? E assim, no início foi mais fácil, porque eles trabalhavam no que tinha. Mas depois eles começaram a estudar, a entrar na faculdade, e aí as empresas também não promoviam o surdo. Eles entravam naquele cargo e ficavam ali, mesmo que eles se esforçassem. Então, muitos surdos optaram em ficar em benefício, entendeu? Por quê? Para você acordar todo dia e trabalhar e ganhar um salário, você pode ter um benefício, ganhar um salário e estudar. Então, eles falaram, a empresa não promove, a empresa discrimina, né? Mas é importante. Foi um processo. Isso foi um processo. Então, nós agradecemos muito a você. Nós estamos chegando pertinho do final do programa, nós temos muitas mais coisas para conversar a respeito desse trabalho que é feito com os amigos e pais de pessoas especiais, com essa associação. Nós temos o projeto de implantação do Instituto Bilíngue, nós temos as clínicas de reabilitação. Tem tanta coisa que você pode procurar se você tem alguma pessoa que tem esse tipo de deficiência, seja cego, surdo, mudo, nós atendemos vocês podem procurar. Nós vamos deixar o endereço e quero que você, Iraí, deixe aqui a sua mensagem para o nosso público, para quem está ali em casa nos vendo, para que ele se anime também a fazer parte de alguma instituição, possa também ajudar. E também, além de deixar sua mensagem, deixe o seu endereço eletrônico para que eles possam te buscar, essa grande organização que trabalha o bem aqui no nosso estado. Eu gostaria de aproveitar o espaço, né? Estamos no final. Exato. Dizer que essa organização começou com 5 voluntários, hoje ela conta com mais de 200 colaboradores, está presente em Santana do Ipanema, em Penedo. Temos 5 filiais em Maceió, temos centros de reabilitação. Você que tem um vizinho, alguém na família com deficiência, pode nos encaminhar. Quanto mais cedo, melhor. Você que tem um amigo surdo, a gente está com vagas para o mercado de trabalho. Temos vagas. Temos os nossos cursos de língua de sinais. Aprenda a se comunicar com as pessoas surdas para que elas não se sintam isoladas no próprio país delas, né? E veja a pessoa ouvinte como um amigo, que haja essa integração, que não haja dentro do país que fala português e que tem a língua de sinais como a segunda língua oficial, que não haja diferença, nem falta de comunicação entre nossos irmãos. E o seu endereço eletrônico?
O site é aappe.org.br. Nós estamos na Jatiuca, ao lado da Igreja do Espírito Santo. O telefone? E o telefone é 3032-9650. Isso aí. Muito obrigada, Iraê. Você pode nos procurar. E Trilha Social termina por aqui, mas nós voltamos a semana que vem e esperamos você aqui na semana que vem.